Olá, bom dia para todo mundo. Então hoje nós vamos relembrar as primeiras aulas de geometria que falou, tá no caderno Aprender Sempre, página 57, tá? O terceiro roteiro, tá? Então vamos lá. O ponto? Nós começamos com ponto e daí a partir daí segmento de reta. Eu tenho um ponto, eu dou o nome de ponto A, eu tenho o segundo ponto que eu dou o nome de ponto B. Unindo os dois pontos, eu tenho um segmento de reta. Então, eu vou escrever assim, ó, segmento de reta AB. Ou pode ser de B até A. Para não escrever tudo isso, a matemática, ela tem uma linguagem dela, uma linguagem própria e mais simplificada. Você vai colocar A, B, com um tracinho em cima. Então, segmento de reta, eu posso escrever dessa forma, tá? Ou ponto B até A com um traço em cima. Como que eu leio isso? Segmento de reta de A até B, segmento de reta de B até A, ok? Então, essa é a primeira parte. Aí, ele vai pedir para você, ele coloca várias retas. Vamos colocar aqui ponto C, ponto D, para você nomear. Como que você nomeia isso? Da mesma forma que eu fiz aqui em cima. Segmento de reta de C até D, segmento de reta de E até C, tá? Então, ou um, ou outro, ou os dois está correto. Aí, a partir desses segmentos de reta, nós vamos criar algumas figuras, alguns polinômios. Algumas figuras, tá certo? No caso, são polinômios, é outra coisa que nós vamos aprender mais pra frente, tá? São os polígonos. Então, eu tenho um triângulo aqui na página 58, ele desenha para você um triângulo e pede para você nomear os segmentos de reta que formam esses triângulos, H, G e F, a partir desses pontos. Eu não lembro se eu falei, mas eu vou retomar. Pontos em geometria, eles são com letra maiúsculas, tá? Não pode ser minúsculo. Então, aqui eu tenho um segmento de reta de F até G, de G até H e a de H até F. Ou e ou. Olha só, eu vou ter de G até F, de H até G e de F até H. Então, como, de novo, só para memorizar, como que você lê isso? Com o traço em cima, letras maiúsculas. Isso são os segmentos de reta, de F até G, ok? Bom, agora que a gente aprendeu a nomear um segmento de reta, inclusive nas figuras também, nós vamos aumentar e diminuir, aprender a fazer isso. Aqui na página 58, no exercício 3, tem dois exercícios para você fazer isso. Eu tenho um segmento de reta de C até D, tá? Tá aqui. E ele quer que eu faça o triplo dessa medida. Se essa medida tem 2 quadradinhos, daqui a aqui eu meço 2 quadradinhos, tá? Como está aqui. Vezes 3, então eu tenho 2 quadradinhos, vezes 3, eu tenho que aumentar 3 vezes, o triplo é 3 vezes, então eu vou ter que ter 6 quadradinhos. Então, eu venho aqui embaixo, coloco ponto A, conto 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só, eu tinha A daqui, perdão, não é A, é o ponto C, tá? De C até D, eu ampliei o triplo, que foi daqui até aqui. Eu tive que multiplicar, então eu tenho que ter 6 quadradinhos, tá certo? E a letra B é para você ter a metade desses quadradinhos. E aí eu deixo para você fazer, ok? Bom, vamos lá para o próximo exercício. Eu tenho os triângulos ABC e os triângulos DEF. Isso está na página 59. Vou colocar aqui, ó. Página 59. Complete as sentenças. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui, tá? Aqui assim, esse triângulo, tá? Mais esse triângulo. Aí ele fala que o primeiro triângulo é o triângulo A, B, C. E esse é o triângulo D, E e F, tá? Então, aqui eu vou ter o triângulo A, ó, vou pintar aqui de cor de rosa, tá bom? Vou ter o triângulo aqui, o lado B, de verde. E o lado C, eu vou pintar de azul. Então, eu tenho várias sentenças para fazer, ok? Que sentenças são essas? O lado do segmento de reta AB, ele corresponde ao lado do segmento de reta DE, tá certo? Então, eles são correspondentes, tá? Então, vamos lá. Letra A. Então, eu tenho que o segmento de reta AB é correspondente ao segmento de reta DE. Então, eles são praticamente iguais, mesmo tamanho, tá certo? Só estão em posições diferentes, tá ok? Mas eles podem ser ainda menores ou maiores, eles vão ser correspondentes. Aí ele pergunta do lado AC, ele é correspondente a que lado? O lado AC, o segmento de reta AC, ele é correspondente ao segmento de reta DF, ok? Não importa a posição que eles estejam. Aí eu tenho o lado BC. Qual é o lado correspondente ao do outro triângulo? Então, aí você completa, tá certo? E agora, para finalizar o nosso momento de relembrando, nós temos aqui dois polígonos, tá? São pentágonos, porque polígonos de muitos lados. O nome desse é pentágono porque ele tem 5 lados, tá? Aí ele pede para você também completar as sentenças. Que lado é correspondente a que lado? Então, você pode ver que eles são de tamanhos diferentes, tá? Ah, mas se eles são de tamanhos diferentes, eles são correspondentes? São, desde que a parte que você esteja comparando, ela seja maior ou menor, 2 vezes mais, 3 vezes menos, mas eles são correspondentes, ok? Então, eu tenho aqui, o primeiro exercício, ele pede a letra A, o lado segmento de reta HL, é esse lado aqui. Deixa eu ver se eu tenho cor de rosa aqui, ó. É esse ladinho aqui. Então, eu tenho o segmento de reta HL é correspondente ao segmento de reta MR, ok? Correspondente de reta ao MR. E aí você vai analisar cada lado desse
polígono. O segundo, a letra B, ele pede de I até J. Esse lado aqui, ó. Deixa eu deixar ele azulzinho aqui, ó. De I até J. Esse segmento de reta de I até J, ele é correspondente a que lado aqui? Ele vai ser correspondente ao lado MP. Então, a gente vai pintar de azulzinho aqui. Ok? Então, é NP. Então, segmento de reta NP. E assim sucessivamente, você vai respondendo todos esses exercícios da página 59. E tem o exercício 6 também da página 60, que é semelhante a isso aqui. São esses conceitos que a gente teve, que a gente estudou nas primeiras aulas de geometria, tá ok? Agora nós vamos partir para a aula 3, de ampliação e redução, ângulos correspondentes, tá? Ângulos. Vamos voltar lá. Nós falamos de segmento de reta, nós falamos dos polígonos, demos alguns exemplos de polígonos, e agora nós vamos falar de ângulos, tá? Olha só, eu tenho uma figura, tá certo? E eu vou dizer que essa figura é a figura P. Eu tenho o segmento de reta de P até Q, o segmento de reta de P até M. E eu preciso nomear esse ângulo. Como que eu nomeio esse ângulo, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Esse ângulo vai ser de Q, P, M. Então, do ponto Q, passando pelo ponto P e indo até M. E eu vou colocar um chapéuzinho, olha só, em cima do ponto P. Por quê? Porque ele vai dizer aonde está o ângulo, que é esse pedacinho aqui, ó. Juntou e formou um ângulo com esses dois segmentos de reta, ok? Então, como que eu leio isso? O ângulo do segmento de Q até M é o ponto P, tá bom? Você tem aqui o exercício para você estar nomeando os outros ângulos. Eu vou fazer mais um exemplo, não está aqui no livro. Vamos supor que eu tenho dois outros segmentos de reta, o ponto A, B e C, e eu quero nomear o ângulo desses dois segmentos. Como que eu vou nomear? Ó, ponto B, ponto A, ponto C. No ponto do meio, aqui eu coloco um chapéuzinho, ok? Espero que tenha ficado claro agora para você. Bom, agora nós vamos dar continuidade, né? A gente já começou a aula 3 e 4. Nós falamos de como nós vamos escrever o ângulo, tá? Então, antes nós lembra que a gente fez? A gente escrevia como que eu vou escrever um segmento de reta, de um ponto a outro. Então, isso aqui eu escrevo segmento de reta do ponto A até o ponto B. Aí, nós vimos também que eu tenho como escrever um ângulo onde existe dois segmentos de reta, tá? Então, eu tenho o segmento de reta PQ e o segmento de reta PM. E como eles têm um ponto em comum aqui, uma intersecção, o que eu vou ter? Vai se formar um ângulo. Então, eu escrevo dessa forma, Q, ângulo P e M, tá certo? Eu coloco um chapéuzinho aqui em cima para dizer que é ângulo. Agora, se vocês puderem pegar uma folha de papel, tá? De qualquer tamanho, você vai dobrá-la e qualquer jeito, ó, dobrar dessa forma, ó, não precisa dobrar e ficar certinho não, tá? Dobrou dessa forma.
você vai pegar esse mesmo papel, tá? Que você dobrou, eu só deixei ali para você ver, e você vai fazer mais uma dobra nele. Só que dessa vez você vai colocar, tentar acertar, ó, essa ponta aqui. Tá vendo? Vai ficar assim, tá? Você ajeitou. Olha o que você vai perceber, o que formou aqui, ó. Isso aqui formou um ângulo de 90 graus, tá? Eu consegui fazer um ângulo de 90 graus. E eu chamo esse ângulo de 90 graus de ângulo reto, porque ele tem 90 graus, ok? Então, de novo, eu vou pegar papel, vou dobrar em qualquer lugar. Vou pegar aqui, qualquer lugar, tá? E aí eu vou dobrar aqui, ó. Vou juntar ponta com ponta aqui. O que isso acontece? Isso forma um ângulo de 90 graus. Aí você tem um exercício no seu caderno Aprender Sempre, que você vai comparar esse ângulo de 90 graus com as 3 figuras que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui na primeira, olha isso aqui. Deixa eu segurar mais aqui pra cima. Ficou bem certinho. O que significa? Que essa figura, tá? Tem um ângulo de 90 graus. Olha outra maneira que eu escrevo a palavra ângulo. Eu preciso escrever assim? Não, ó. 90 graus, eu vou escrever assim, ó. Ângulo com esse símbolo reto. Tá ok? Esse símbolo significa a palavra ângulo. Aí eu vou pegar esse segundo aqui, ó. Vou colocar aqui. O que aconteceu? Olha, ele vai passar aqui, ó. Tá? Então, esse ângulo aqui, dessa figura, ele é um ângulo menor, tá? Um ângulo, ó o símbolo do menor, vou colocar em branco aqui, menor que 90 graus, tá? Então, esse símbolo, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, esse símbolo é o símbolo do menor que 90 graus. Aí eu tenho esse outro aqui, que eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou colocar aqui. Olha só o que vai acontecer. Essa figura, o ângulo dela que ela formou é um ângulo, ó, maior que 90 graus. Olha isso aqui, tá? Aqui seria o ângulo de 90 graus, então aqui eu tenho um ângulo maior que 90 graus. Esse símbolo é o símbolo do maior. E os exercícios que você tem na apostila, no Aprender Sempre, vão ser todos para você fazer essa comparação de ângulo maior e ângulo menor, tá? Aí nós temos mais exercícios aqui na página 63, ok? E na página, vamos virar a página 64. A página 64 já vem com um pentágono. Então, eu quero que vocês façam agora e comparem esses ângulos com o que a gente aprendeu até agora, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, quando nós trabalhamos com geometria, é muito importante a gente ter algumas réguas, tá? Ter uma régua, ok? Eu tenho, esse daqui são os meus, deixa eu pegar aqui o outro, os transferidores, tá? Transferidor é que, vou colocar mais perto aqui para você ver, é onde eu tenho todos os graus, né? Eu consigo medir, tá? Os ângulos usando isso. Então, eu tenho transferidor raso, que é 180 graus, e eu tenho transferidor de 360 graus, tá? Aí, eu tenho mais 2 pares de réguas. Eu tenho
o esquadro, ok? Esse lado aqui também, ó, no 90 graus. E eu tenho esse outro esquadro, tá certo? Que muda é as pontas dele. Esse daqui é um esquadro também que eu tenho um lado de 90 graus. É muito legal se você tiver isso, porque você vai substituir, conseguir ver, tá? E medir o ângulo com essas réguas aqui, tá bom?